As armas espirituais do crente, a palavra de Deus, o jejum e a oração. O nosso inimigo, ele é ardiloso, manipulador e perverso, e por isso não podemos ignorar os seus ardis, as suas estratégias. Contra ele lutaremos com as armas espirituais, a palavra, a oração e o jejum. Essas armas promovem o crescimento e o fortalecimento para a nossa vida ao longo dessa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo da vida de Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao Ruas EBD com esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD neste segundo trimestre de 2024 com esta temática, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nessa feita, a lição de número 6, as nossas armas espirituais. Comentarista, pastor Osiel Gomes. Pela graça de Deus, sou presbítero e professor Ideilton Ruas. E desde já eu quero agradecer a sua interação, likes, curtidas, comentários aqui nesta lição, bem como nas lições anteriores, neste estudo desta trajetória, nesta carreira que nos está proposta. O meu abraço a todas as mamães que nos seguem e acompanham este estudo bíblico, também a minha mãe em especial, a mãe Yolanda Soares Silva, missionária mineira lá do norte de Minas. O meu abraço, mãe Yolanda, gratidão pela sua vida e por toda a educação que a senhora me deu e me criou nos caminhos do Senhor. Também quero fazer menção da minha esposa, a irmã Josi Ruas, pela nossa boda de prata e também pelos nossos filhos, o Caleb e a Ana Camila. Josi, Deus abençoa, você também faz parte desse ministério, da minha vida, para a glória de Deus, e eu louvo a Deus por esses 25 anos que Deus tem nos dado junto aí desse lar que construímos, esta feliz união. Deus abençoe minha querida e amada esposa. Vamos à lição de número 6 para este dia, 12 de maio de 2024. As nossas armas espirituais. Como já pontuamos, a palavra de Deus, a oração e o jejum. E essa lição 6, ela vem numa sequência complementar da lição 5, onde nos falou dos inimigos do cristão. E agora ela reforça, nesse segmento, as nossas armas espirituais para manter firmes nessa caminhada, combatendo esses inimigos, adversário da nossa alma. O texto áureo nos diz assim, 2 Coríntios 10, verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Aleluia! Aqui nesse contexto, em 2 Coríntios, capítulo 10, Paulo faz uma defesa da sua autoridade apostólica. E ele enfatiza aos irmãos em Corintos que a batalha dele, a guerra dele, a milícia para a qual ele exercia o ministério dele, não era armas carnais, armas humanas, pejorativas, afrontas, mas tudo que Deus tinha dado a ele no seu ministério, as revelações, as cartas escritas, eram armas espirituais, era providência divina, era a espada, era a palavra poderosa para a destruição das fortalezas malignas, dos montins
e qualquer outro tipo de coisas que viriam a perturbar aquela igreja. E quando nós lemos aqui o contexto dessa carta, e é bom nós pontuarmos, Paulo defende a sua autoridade. Vamos ao texto. 2 Coríntios 10, versos 1 em diante. Veja o que ele diz. Agora eu, Paulo, apelo a vocês, irmãos, com mansidão. Olha a arma. Mansidão, bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco, pessoalmente, olhando pela aparência, mais duro à distância, quando lhes escrevo. Pois bem, suplico-lhes que quando eu for visitá-los, não precise ser duros, como aquele que pensam que agimos segundo motivações humanas ou armas carnais. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, não lutamos as armas carnais, as armas do mundo. Aí entra o contexto do texto áureo, em 2 Coríntios 10 e 4. Usamos as armas poderosas de Deus, aleluia, e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, que perturba a mente, e acabar com os falsos argumentos, com as narrativas malignas, com os dados inflamados do diabo contra a palavra de Deus quanto à doutrina e à obediência. E Paulo continua na defesa do seu apostolado, na autoridade que Deus tinha dado. No verso 5 ele fala: destruímos todas as opiniões arrogantes, contrárias, que impede as pessoas de conhecer a Deus, o verdadeiro evangelho, levando cativo todo o pensamento rebelde e ensinamentos que desobedecem a Cristo. E ele exorta para que obedeçamos a Cristo. No verso 6, e depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos os que insistirem a desobedecer, porque a palavra do Senhor, ela é espada cortante, uma espada de dois gumes. E aqui no verso 7, em 2 Coríntios 10, o verso 7, para fechar esse contexto aqui do versículo, do texto áureo, Paulo fala: vocês se preocupam apenas com o que é aparente, com as armas carnais, com as narrativas humanas, vãs filosofias, vãs doutrinas. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertence a Cristo tanto quanto eles, viver de fato a palavra como uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Na sequência, a verdade prática nos diz que, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais. Armas espirituais, não carnais. Não é na força do braço. Não é com a arma branca, a arma de fogo, a arma física, não. São armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, conforme Hebreus 4:14, que nos diz que a palavra de Deus ela é penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir o coração e penetrar até a junta, a medula e o espírito, bem como a oração, conforme os nossos irmãos da igreja primitiva, em Atos 2:42, onde eles permaneciam no costume, na oração dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e tinham tudo em comum, uma vivência, um princípio na oração. E também no jejum, conforme Mateus 6, versos 17 ao 18, o quebrantamento da carne. Assimilando aí a oração, o jejum e a palavra são armas poderosíssimas para o combate nesse mundo espiritual. Na sequência, veremos a leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição. Está em Lucas, no capítulo 4, versos
1 ao 4 e depois 16 ao 20. Vamos ao texto. Lucas 4 e 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui parece uma contradição. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Mas para que isso? Isso nos dá um grande exemplo, que aqui começa a evidência do exemplo, o tópico 3, na vida de Jesus. Ele deu exemplo. Ele foi para o deserto conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. E ele venceu toda aquela tentação. Ao verso 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. E disse-lhe o diabo, veio no seu ponto fraco, naquele momento de que ele estava fraco, com fome, e o diabo ele é perspicaz, ele é sagaz, ele é astuto. Ele fica ao derredor, ele fica observando qual o teu ponto fraco, as brechas. E no verso 3 ele diz, se tu és filho de Deus. Ele sabia que ele era filho de Deus. Dizes a essa pedra que se transforma em pão, coma, mata tua fome. E Jesus respondeu dizendo, ele responde com o poder da palavra. Ele faz o exercício da palavra. Aleluia. E Paulo fala, a palavra da fé que pregamos está perto de ti, da tua boca, da tua mente, do teu coração. E em João 14 nos diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas que foram ensinadas através da palavra de Deus. E o Senhor Jesus combate com a arma espiritual, a palavra, respondendo, também está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Na continuação da leitura bíblica em classe, Lucas 4 e 16. E chegando Jesus onde fora criado, num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Glória a Deus. Percebemos aqui, nesse contexto da leitura bíblica em classe, na primeira parte, a tentação de Jesus, onde ele rebateu, refutou com a palavra aquelas 3 tentativas de Satanás em minar a fé, o propósito que estava sobre Jesus. E após isso, diz o texto em Lucas 4, verso 13, que após aquelas primeiras tentativas de Satanás, ele fugiu do Senhor Jesus, se ausentou dele por algum tempo, e os anjos vieram e o serviram. E nós vamos ver que mais para frente, outras estratégias, o Senhor fora tentado pelos discípulos, pelo sistema, por Herodes, Caifás, sumo sacerdote, no seu ministério, entre os fariseus, saduceus, outros tipos de tentações. Mas quando o Senhor chega no culto, na sinagoga, para ler a palavra conforme a sequência do verso 10, nos diz o texto que foi-lhe dado o livro e ali cumpriu a palavra sobre ele
que o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Ali encontrou a palavra profética na vida do Senhor Jesus. E diz o texto que no verso 20, encerrando o livro, devolveu ao assistente, ao oficiante do culto e sentou-se. E todos na sinagoga olhavam atentamente para ele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras de que vocês acabaram de ouvir. Verso 22 de Lucas 4, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça, palavra de Deus, arma espiritual, que saía dos seus lábios. Contudo, alguém perguntava: mas não é filho do carpinteiro? Aquele que saiu aqui da nossa cidade? Verso 23, então ele disse: sem dúvida, vocês citaram para mim o ditado: médico cura a si mesmo, ou faça aqui na sua cidade, mesmo que fez em Cafarnaum. Aí o Senhor diz: eu, porém, lhes digo verdade, que nenhum profeta é aceito na sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a cidade. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, da região de Sidom. E o Senhor continuou a dizer frente àqueles que estavam conflitando, disputando a sua fala, o seu ministério, o seu chamado ali na sinagoga. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi o Naamã, o Ciro. Quando aqueles ouviram aquilo que estava na sinagoga, ficaram furiosos. O culto não terminou bem para aqueles irmãos que resistiram à palavra da verdade que o Senhor pronunciara naquele momento. Eles levantaram, indignados, expulsaram Jesus da cidade, arrastaram ele até o monte sobre o qual tinha a cidade construída e pretendiam empurrá-lo naquele precipício abaixo. Mas ele passou entre a multidão e seguiu o seu caminho, e seguiu a sua trajetória, aleluia, e defendeu-se com as armas espirituais. Glória a Deus. Amado irmão, amada irmã, continue resistindo os seus opositores, aqueles que te perseguem, aqueles que não dão valor ao teu chamado, não reconhecem a autoridade de Deus sobre a sua vida, assim como opuseram ao apóstolo Paulo e a Jesus na sinagoga. Pregue a palavra. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida e use como autoridade as armas espirituais, a palavra de Deus, a oração e o jejum. Os objetivos dessa lição, de acordo com os respectivos tópicos, são enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Segundo, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. E terceiro, mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Aleluia. A introdução desta lição nos diz que travamos uma grande batalha espiritual. Essa batalha não é contra pessoas, não é contra ministério. A batalha não é contra o cônjuge, um contra o outro, marido e esposa e vice-versa. Não é contra os filhos, a nora, o genro, o sogro, o vizinho. Não, a guerra não é travada nas intrigas, nas picuinhas, nos ruídos. Mas antes, essa guerra ela é travada no mundo espiritual. E para vencer, se vence primeiro no mundo espiritual. Por isso, as nossas armas não podem ser humanas. De ódio, de vingança, de rancor, de agressão física, de desacato.
de querer fazer o mal, entrar em vias de fatos. Não, isso não nos pertence. A Bíblia nos fala que do Senhor é a vingança. Minha vingança, diz o Senhor. E ninguém tentará acusações contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica. E em Isaías 54, verso 17, diz o seguinte, que toda ferramenta, toda arma preparada contra mim, toda língua que se levantar em juízo contra mim não prosperará, diz o Senhor. Contra o remanescente fiel, contra aquele que teme ao Senhor, não prosperará. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livram. Por isso devemos confiar no Senhor, no braço forte do Senhor, porque a nossa vitória vem do Senhor. Aleluia! Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, uns confiam nas suas armas, na sua inteligência, na sua intelectualidade, mas nós confiamos no Senhor, com as armas espirituais, vivendo a palavra, orando e jejuando. E é com as armas espirituais que nós venceremos esta batalha. Glória a Deus. Na lição anterior, estudamos a respeito dos 3 opositores que se mostraram contrário nessa jornada para nos causar obstáculos, o diabo, a carne e o mundo. E nessa lição de número 6, enfatizaremos as 3 armas, que é o recurso principal para a nossa vida, os recursos espirituais, em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos nessa jornada. A palavra de Deus, dedicar tempo à leitura e à aplicação, ao estudo da palavra de Deus, seja na escola bíblica dominical, na terça-feira, no discipulado, no seu devocional, uma programação diária para você ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, seja o Pentateuco, os livros de reis, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, profetas menores, os evangelhos sinópticos, as cartas paulinas, as epístolas gerais, as cartas escatológicas. Mas nós precisamos estudar, manejar bem a palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida, bem como a oração e o jejum. Desde o início do andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja. E nós entendemos que essas guerras no mundo físico, na história geral, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, dentro do embate físico corporal, de guerras, materiais bélicos, bombas, armas, fuzis, essas guerras passaram, embora que nos finais dos tempos acontecerão, como está acontecendo, a guerra entre a Rússia, a Ucrânia, os ataques a Israel, os ataques suicidas do Hamas a Israel, o ataque do Irã a Israel. Essas são guerras, como a Bíblia diz, guerras e rumores de guerras, guerras físicas, guerras pelo capitalismo, guerras ideológicas. Mas nós entendemos que essas guerras poderão passar, mas a guerra espiritual ela vai permanecer até o arrebatamento da igreja. E para vencê-la somente com as armas espirituais que nos foi outorgado, a palavra de Deus, a oração e o jejum, sob o poder e o revestimento do Espírito Santo. A palavra-chave desta lição é armas. E já entrando no primeiro tópico, as armas do crente. Primeiro ponto, arma. Arma é o quê? É um instrumento que serve tanto para o ataque quanto para a defesa. E vemos no contexto geral arma branca, arma de fogo, arma de arremesso, arma de curto alcance para cada tipo de embate, estratégia ou estratagema de guerra. Existe um tipo de arma para tentar minar o inimigo e vencer a guerra.
E nós temos também à nossa disposição esse arsenal que é a palavra de Deus no mundo espiritual. Nós temos o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus, a oração e o jejum para vencer as hortes infernais da maldade nas regiões celestiais. Mas a lição, o comentarista nos diz as armas. De um modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são a espada, conforme 1 Samuel 17:45, a vara, Salmo 43:4, a funda, lá de Davi, 1 Samuel 17:40, o arco e flecha dos reis, a lança, Josué 8:18, o dardo, 2 Samuel 18:14, e os de defesa, escudo, capacete, couraça, caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como o exército real, com a diferença de que era instado a colocar a confiança no Senhor, como já pontuamos, Salmo 27, uns confiam em carro, outros em cavalos, uns na arma de ataque, arma de defesa, a sua estratégia de guerra, de emboscada do inimigo, mas nós confiamos no Senhor. Os cavalos se preparam para a guerra, mas do Senhor vem a vitória. Ponto 2 do primeiro tópico, as armas do crente, nos diz as estratégias do inimigo. Não podemos subestimar, ignorar, desprezar o conhecimento acerca do inimigo das nossas almas, de que forma ele ataca, ele está ao derredor, ele conhece o nosso ponto fraco, nós precisamos nos blindar e vigiar. O Novo Testamento revela que o inimigo, o diabo, ele é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Ele quer arrebatar a palavra que é semeada, que é pregada no coração. Ele quer tirar o contexto oficial da palavra, ressignificar a palavra de uma outra forma, com essas teologias vãs, inovadoras, que tiram o fundamento da palavra de Deus. Ele busca altas posições com mentiras, com vãs doutrinas, vãs filosofias. Usa as pessoas para atrair, escravizam vida e almas, enfraquece a fé do crente para louvar a Deus, para cultuar, engana com doutrinas demoníacas, com vãs filosofias. Então precisamos ser sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pois ele é o chefe de toda a força do mal. Mas nós temos as armas espirituais. Maior é o que está conosco. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas, que batalham contra nós, conforme Efésios 6:11, Romanos 12:13. Destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado o Deus desse século, segundo Coríntios 4:4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem o reino organizado, é a organização da desordem, é a organização para o mal, com seus servos, emissários e principados e potestades, conforme Lucas 11, 17 ao 22. Mas nós, aleluia, temos o general de guerra. Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor, ele peleja por nós, através da palavra, através da disciplina interior, a oração, o jejum, o quebrantamento. Nós teremos autoridade para vencer as hortes infernais da maldade nas regiões celestiais. As armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo
o chefe dessa força do mal. E o Salmo 91 nos diz: aquele que habita, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, é a palavra, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Tu és meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Vamos ao segundo tópico desta lição: as 3 armas espirituais do cristão. Vamos falar mais um pouco sobre o poder, a eficiência, a aplicabilidade da palavra e também das disciplinas espirituais, interiores, que cada crente tem que carregar consigo no seu devocional, junto com a sua família, no culto doméstico, a oração, o jejum, o quebrantamento, pois nessa reta final da igreja na face da terra, precisamos ter altar, aleluia, altar de oração, leitura da palavra, consagração, jejum, para que o Senhor venha nos guardar até o arrebatamento da igreja. Em continuação, as nossas armas espirituais. E vamos citá-las aqui no segundo tópico, as 3 armas espirituais do cristão. E nessa batalha espiritual, nesse embate de guerra espiritual, no tempo do fim, nesses dias maus, devemos ter a sensibilidade e o discernimento pelo Espírito Santo. Que arma vamos usar ou quais armas usaremos? É o momento de atacar, de esperar no Senhor, de ouvir a estratégia para seguir a vontade do Senhor. E tem momentos nas pelejas, nos embates da vida espiritual, que o momento é de silêncio. A estratégia é silenciar. A estratégia é entrar no aposento, fechar a porta, você, sua família, o cônjuge, e orar. E tem momentos que até recuar dessa batalha, se isentar, desaparecer por um pouco e reprogramar, recarregar as baterias, para que num outro momento você volta mais forte, carregado com as armas espirituais, revestido de poder, com autoridade, com desenvoltura espiritual para vencer. Aleluia, louvando, adorando no tempo de Deus, no propósito de Deus, e Deus te guiando em todas as coisas. E o recuar também, na vontade de Deus, é uma estratégia para recarregar as baterias, é uma estratégia para rever os erros, as falhas, e cada vez mais e mais aprofundar na oração, no jejum e na palavra. As 3 armas espirituais. A palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus? Vamos à Bíblia Sagrada, que nos diz que toda escritura, a palavra de Deus, ela é por Deus útil, ela é inspirada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por isso precisamos colocar em prática a palavra de Deus, conforme o texto de 2 Timóteo 3, 16 e o 17. A palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina os nossos passos e é luz que clareia o nosso caminho. Salmo de número 119 e 105. Veja bem o que nós já pontuamos. A palavra de Deus, ela é viva. Aleluia. Vou repetir. A palavra de Deus é viva. É o único livro que, quando nós estamos lendo, nós sentimos a presença do autor conosco. O Emmanuel, Deus conosco, o Espírito Santo, nos dando o discernimento,
aleluia, enchendo a nossa alma. E diz o texto, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada e mais penetrante em qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir, aleluia, a alma e o espírito, juntas e medulas, aonde a medicina não consegue ir, aonde que a terapia não consegue ir, o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra não consegue ir. A palavra entra juntas, medulas e julga o pensamento e as intenções do coração. Hebreus 4,14. Há poder na palavra de Deus. Use a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus para a sua vida, para os seus, e a vitória será completa na sua vida. Salmos, mais uma referência bem conhecida dentro dos vários versículos, ou quase todos os versículos, de Salmo 119, que fala sobre a lei, estatuto, palavra. E tem também o Salmo de número 119 e o verso 11 que diz: guardei no meu coração a tua palavra. Está guardada no meu coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Aleluia. João 17, o verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra. Essa palavra da fé que pregamos, ela é a verdade. Salmo de número 119 e o verso 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Provérbios 30 e o verso 5 nos diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Aleluia. Viva essa palavra, exercite essa palavra, se defenda com essa palavra, persista em ler e estudar e praticar a palavra de Deus. Ainda nesse contexto da palavra, Jeremias nos deixa uma citação muito importante, Jeremias 23 e 29, não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, como um martelo que despedaça a rocha, que esmiuça a rocha? Esta é a palavra de Deus. Segundo ponto, a oração. Aliada ao estudo da palavra, junto com a palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da jornada para o céu. Quando nós olhamos para os Salmos de número 55, vamos ao texto, Salmo de número 55, e o verso 1, veja o que diz o texto na oração do salmista, que diz assim: inclina, ó Senhor, Salmo de Davi, inclina, ó Senhor, ouve ao Senhor Deus a minha oração, e não ignores o meu socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado, estou confuso. Olha a oração de Davi. Os meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraça e me perseguem furiosamente. Na angústia, na alma de Davi, frente àquelas batalhas, ele clamou ao Senhor, ele foi orar. E dentro do peito do coração acelerado, o terror da morte se apoderou dele. E ele disse: sou tomado por medo, por pânico, e não consigo parar de tremer. Mas ele buscou o Senhor, ele foi orar, ele foi clamar, ele foi derramar lágrimas aos pés do Senhor. Querido irmão ouvinte, tem momento que falar com A, com B, com C, com fulano não resolve. A arma espiritual é a oração. É o devocional pela madrugada.
É o culto de oração, é o ciclo de oração feminino, é o ciclo de oração masculino, é o ciclo de oração do jovem, dos adolescentes, das crianças, é oração em casa, é o culto doméstico, é orar. O mundo espiritual se vence com armas espirituais, a palavra de Deus e a oração. Na continuação aqui do Salmo 55, nessa crise de pânico, medo de Davi, onde queria fugir, ele disse assim no verso 6, quem me dera eu tivesse asas como de pomba, voaria para longe, pernoitaria no deserto, estaria em descanso, encontraria o descanso, sim, fugiria para bem longe de toda essa guerra, de todos esses embates profissionais, espirituais, ministeriais, da meia-vida, da terceira idade, das doenças, das patologias intermináveis. Eu fugiria de tudo isso, estaria em socorro, em descanso. Ele diz, sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante, escapar da fúria do vento, da tempestade. Aleluia. Mas de repente Davi entra numa introspecção espiritual e ele entende, aleluia, que ele deveria buscar ao Senhor. E o verso 17 do Salmo 55, no costume do judeu, do israelita, em orar 3 vezes ao dia, ele diz, pela manhã, aleluia, ao meio-dia e à noite, de manhã, à tarde e à noite, eu clamo, eu orarei ao Senhor e Ele ouvirá a minha voz. Meu querido ouvinte, irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, se a batalha está ferrenha, se a luta é grande, dobre o tempo da oração. Eu estou orando só de manhã, ora à tarde, ore à noite. Pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Associado com jejum, com a palavra, você vai vencer sim em nome do Senhor Jesus. O Senhor te dará discernimento, estratégias para vencer, mas dobre o teu tempo de oração. Desliga, desconecte das redes sociais, da internet por um tempo. Alivia sua mente. Busca o Senhor. O Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Davi fez isso, nessa angústia, nessa crise de pânico, de pavor, de manhã ao meio-dia e à noite. Eu vou falar com quem pode me dar respostas. Eu vou falar com o Deus dos céus, com o dono da minha alma, aquele que me conhece e que me entende. E ao mesmo tempo você percebe que no início do Salmo 55 ele clama desesperado. No meio do Salmo ele tem uma sensatez de espírito e clama ao Senhor. Quando chega mais para o final do versículo, ele diz, entregue suas aflições ao Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade através dessa arma, a oração. E ele cuidará de vós, permitindo que o justo não tropece e caia. Aleluia. Aqui ele já dá conselho. Ele passou por aquilo e no final ele termina louvando ao Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pelo visto, Davi teve refrigério. Ele teve respostas. Ele diz, tu, porém, ó Deus, lançará os perversos no abismo de destruição. Ele descansou no Senhor. Tem guerras, tem batalhas que você não aguenta só. Não é você, não é a sua força. O teu trabalho é orar, entregar na mão do Senhor e depois vir descansar e apenas confiar. Mas use, exercite essa arma, a oração. E por fim, jejum, aliado à palavra de Deus e a oração, a prática do jejum,
É a terceira arma espiritual do crente durante a sua jornada para o céu, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O jejum é uma prática presente. Isso não foi para o tempo passado, para os profetas, para os apóstolos e outros, para os irmãos da igreja primitiva, para os irmãos da década de 50, 70. Não, é para nós, para os nossos dias. O jejum, subjugar o corpo, mortificar a carne. Às vezes estamos muito ansiosos, apreensíveis, carnais, arrogantes, iracundos, já com a resposta pronta, sensível a rebater, a refutar, a discutir. Mas se você estiver em espírito, aleluia, você vai suportar e não vai usar as armas carnais, mas sim as espirituais, através do domínio próprio, o temperamento, o controle da sua carne, das suas emoções, através do jejum, santificando ao Senhor, mortificando a sua carne. Assim como Jesus, lá no deserto, em jejum, ele não foi isento de ser tentado, mas com a tentação teve a vitória e usou de forma correta as armas, usou a palavra, refutou com a palavra e teve vitória para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. São essas três armas espirituais que o cristão tem à sua disposição para vencer nesse mundo espiritual: a palavra de Deus, o jejum e a oração. Glória a Deus. Vamos ao terceiro e último tópico dessa lição, como uma aplicação, um exemplo daquilo que Jesus ensinou, e não só ensinou, mas como vivenciou. Ele vivenciou todas essas etapas de disciplinas interiores. O jejum, ele dava exemplo de oração, ele dava exemplo de jejum, de consagração e vivia conforme a palavra de Deus. Vamos ao terceiro tópico desta lição. Se você é novo por aqui, está gostando, aprendendo com essa pré-aula, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe e interaja conosco nesse projeto para a glória de Deus. Temos aqui nas playlists deste canal, do segundo trimestre de 2024, todas as lições anteriores, da lição 1 até essa lição 6, evangelize, compartilhe para a glória de Deus. Vamos ao terceiro e último tópico dessa lição e no final eu quero orar com você e por você. Terceiro e último tópico desta lição, as nossas armas espirituais. O terceiro tópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Além de viver a palavra sem pecado, a palavra se cumpriu nele. Ele deu exemplo de oração, ele viveu em oração e jejuou e nos mostrou toda essa relação de disciplina interior com seus discípulos. Primeiro ponto, vencendo o diabo com a palavra. Como nós, cristãos deste século vigente, não vamos estudar, ler a palavra, participar de cultos de doutrina, de ensinamento, escola bíblica dominical, como que eu vou refutar, combater as heresias se eu não estudo, se eu não vivo a palavra? E Jesus venceu o diabo com a palavra. Nesse contexto de Lucas 4, ele diz porque está escrito. O diabo também conhecia, mas o Senhor colocava de forma correta, a aplicação correta, o entendimento correto, porque está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque está escrito, somente ao Senhor adorarás. Aleluia! Porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é o que? Conhecimento da palavra. É muito bom você refutar
com a palavra. É o que diz o apóstolo Pedro. Nós precisamos ter conhecimento da palavra e responder com mansidão, com graça, a qualquer um que pedir a razão da nossa fé, a razão do nosso dogma, da nossa doutrina, a forma que nós vivemos. E com muita graça e sabedoria nós vamos batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos, aos salvos, nessa peleja, nessa guerra espiritual, mas manejar bem a palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz nesse exemplo de Jesus. O segundo exemplo de Jesus, no terceiro tópico, já aplicando e concluindo essa lição, ele viveu em oração. Quanto tempo você tira de oração no seu devocional? De manhã, à tarde, ao meio-dia, pela madrugada? Como está o seu poder, o seu envolvimento? Com quem você se comunica mais? É com as tecnologias, com as inovações, é no mundo do touchscreen, do touch? Qual o seu tempo de devocional, da vivência em oração? Pois hoje nós estamos vivendo num mundo capitalista, um mundo com tudo rápido, tecnologia, inteligência artificial, todo mundo ligado, conectado, interligado. Mas e nos céus? E no terceiro céu? E no paraíso? E com essa ferramenta, essa arma que traspassa o primeiro, o segundo e vai até o terceiro céu, no trono de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele prescruta o segredo de Deus. Lá em Romanos 8 nos diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, ele geme, ele intercede, ele fala com o Pai com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ele colhe as suas lágrimas no odre, porque você tem tempo de qualidade, tempo de intimidade com Ele. Volte a orar mais. Renuncie os prazeres da carne. Renuncie algumas atividades em excessos, alguns hobbies em excessos, alguns lazeres em excessos. Priorize a oração. Priorize a oração no seu lar, com a sua família, pelas suas finanças, pelo seu trabalho, pela educação dos seus filhos, pelo casamento dos seus filhos, a sua família, pela salvação, libertação, os dons espirituais, batismo no Espírito Santo, poder de Deus para pregar, poder de Deus para ensinar, poder de Deus na autoridade ministerial, de governo, na presidência, da administração, poder de Deus para conduzir esse rebanho é só através da oração. Vamos voltar ao primeiro amor. E aqui diz que ele orava pelos apóstolos, pela igreja, pelos algozes, pelas autoridades constituídas. Ele orava. Ele sabia o valor da oração. E o comentarista diz aqui, gastava muito tempo falando com Deus, Jesus. Aleluia. Olha que exemplo lindo. E eu vejo que não é gastar tempo, é investir tempo. Oração é investimento. E é muito bom você ter depósito em oração, ter lágrimas em depósito, ter oração em depósito, falar com Deus. E é tão bom você ter a prática, o costume de orar, assim como Daniel. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, abria a janela para a banda de Jerusalém e louvava ao Senhor, adorava ao Senhor, falava com o Senhor. Mateus 6:6, na oração dominical, o Senhor diz, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao Pai em segredo. Então o Pai que observa em segredo o recompensará. E aqui tem toda uma didática, um ensinamento sobre oração, bem como outros versículos.
mas no enfoque das armas espirituais, vamos orar. Precisamos orar pelo Brasil, pelas nações em conflitos, nações com ideologia de esquerda e direita, a corrupção em si, o autoritarismo, a falta de liberdade de expressão, a falta da segurança jurídica em nosso país. Nós precisamos orar para que o Senhor venha quebrar essas cadeias malignas de autoridades malignas que querem suplantar a liberdade, o Estado laico democrático de direito, para nos impedir de ministrar a palavra, de pregar a palavra futuramente. Embora que os finais dos tempos se caminham para isso. Mas dentro desse pouquinho de tempo, vamos defender com graça, com oração, a nossa posição, a nossa liberdade religiosa de pregar, de adorar, de cultuar, de falar a verdade dentro do nosso dogma da palavra de Deus para a salvação de almas, pois o arrebatamento do Senhor está próximo. Ore sem cessar, interceda, clame a Deus pelo Brasil, a sua família, a sua igreja, os departamentos, pois só assim nós teremos vitórias. E vivendo, ponto 3, em jejum, além de meditar na palavra, vez por outra Jesus ia orar. E numa certa feita, ele chamou os seus discípulos, e chega um ponto que alguns adormecem, não podem vigiar com ele. Ele chama outra vez, não pode. O Senhor teve que enfrentar a sua trajetória sozinho. Ore pela sua família. Pague o preço. Mesmo que esteja você só na vigília da campanha de oração ou no ciclo de oração, mas ore e jejue para que o Senhor possa bradar por nós nessas disciplinas espirituais. Concluindo essa lição, aliados à palavra de Deus, à oração e à prática do jejum, é essa terceira arma espiritual do crente. O jejum tem um valor glorioso para uma vida do crente de intimidade, de quebrantamento, de santificação, de mortificação dos desejos da carne, o orgulho, a vaidade e a soberba, e nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. O nosso Senhor conta conosco que nós dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, um horário, prioridade para buscar ao Senhor em súplica, em rogos, em clamor, em leitura da palavra, com jejum e oração, pelos nossos domésticos na fé, a igreja, salvação de almas, libertação, e que o Senhor guarde o nosso país, o nosso Brasil, autoridades constituídas, e entendemos que não é na força do braço, não é na boca, não é no argumento, mas são armas espirituais. Assim o Senhor pelejará por nós. Assim como foi com Josafá, apenas no cântico, apenas no coral, no hino, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aleluias. Quero orar com você e por você neste momento. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Pai, por esse estudo desta lição complementar da lição 5. Os inimigos do cristão, e agora, Pai, entendendo um pouco mais as nossas armas espirituais, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra. Deus, o exercício da oração e do jejum, nos ajude, Senhor, a voltar ao primeiro amor, a priorizar tempo, Senhor, com a nossa mente vazia, um coração contrito e quebrantado. Nos ajude, Pai, a tirar tempo, acabar, Senhor, com as correrias, com a vida fadigada e escolher a melhor parte aos seus pés. Antes de iniciar o dia, antes de ir para o trabalho,
Antes se preocupar com as tarefas da semana, do mês, parar, orar, meditar na palavra, ter um dia, Senhor, na semana para o jejum. Só assim nós vamos vencer no dia mau. Não podemos, Senhor, encostar essas armas. Não podemos, Pai, deixar essas armas em desuso. Deus, nós precisamos usar, Senhor, com poder, com autoridade, a Tua palavra. Nós precisamos, Pai, ter tempo de oração, tempo de qualidade, jejum, para que quando nós venhamos a ensinar, a abrir a boca, a louvar, a pregar, a repreender o maligno, no poder do Teu nome, da Tua palavra, do Teu sangue, haja poder. Nós não venhamos, Senhor, a passar vergonha, porque nós estamos municiados da Tua palavra, no exemplo da vivência, da prática da oração e com poder, Senhor, revestido de poder, que possamos entender, Pai, o valor dessas armas espirituais do crente, a Tua palavra. Aleluia. A oração, a intimidade, a conversa, o diálogo contigo, a interação com o Espírito Santo, aleluia, contando as nossas fraquezas, nossas mazelas, pedindo graça, força, discernimento, o que fazer, como agir, o que comprar, qual a solução, e eu sei que o Senhor responde. E no processo da oração, Senhor, não é só a fala, mas também o parar, o ouvir, sentir, aleluia, de Ti, Pai, o consentimento para fazer tal coisa. Através do jejum, Pai, mortificando a carne, para que o Espírito vivifique em nós, para que o Espírito esteja vivo, em sintonia contigo, e o nosso ouvido espiritual com sensibilidade, guiados pelo Espírito Santo, vivendo na dependência do Espírito Santo através da sua vontade. Senhor, nos desperte para o primeiro amor. Os dias são maus. Os dias são maus, mas que possamos usar essa arma, Senhor, constantemente, até o fim, até o arrebatamento da igreja. Amém e amém. O meu muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula prática e objetiva aqui no Ruas EBD. O meu conselho para ti, ore mais, leia mais a Bíblia e tire um tempo de jejum, quebrantamento, dentro da possibilidade do horário do seu dia, a sua saúde, mas jejume, consagra ao Senhor, santifica ao Senhor as suas ações, a sua atitude, o seu planejamento ministerial, para que aquilo que você venha a fazer tenha poder no mundo espiritual e surte efeito para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. O meu muito obrigado, uma abençoada escola bíblica dominical aí na sua igreja, na sua classe, e até a próxima lição, querendo Deus. Deus os abençoe.